bem, senhoras e senhores? Estou aqui com João de Souza, escritor do livro O Festim dos Imortais. Achei muito bacana o livro dele e a gente vai conhecer um pouco mais sobre o trabalho dele. Tudo bem, João? Tudo bem. João, conte-nos qual que foi a primeira literatura, qual foi o primeiro livro que você leu? Olha, eu comecei a leitura, assim, na verdade, com Maurício de Souza, né? A famosa Turma da Mônica. Eu comecei a leitura bastante com isso, né? Com Turma da Mônica. E o primeiro livro, assim, que eu peguei mesmo de história pra eu ler foi Harry Potter. Foi a primeira, assim, meu primeiro envolvimento com a literatura, né? Eu lembro que assim que eu comecei a ler, minha mãe ficou horrorizada, né? Que ela sempre foi de igreja, ela, esses negócios de bruxaria, não gosto disso, e eu lutando pra fazer essa leitura. Mas foi o primeiro contato que eu tive foi Harry Potter. Daí pra frente eu comecei a me aprofundar mais nesse tipo de literatura. Se você fosse indicar um livro que não fosse o seu, qual seria? Olha, eu na verdade tenho a indicação de um que eu li faz muito tempo já, mas é um escritor brasileiro, é o André Bianco. Eu li o livro A Casa dele, achei maravilhoso, muito bom, eu gostei bastante. Fala sobre pessoas que perderam pessoas, né, e não se conformaram com isso, e aí eles recebem um bilhete anônimo, eu não me lembro muito bem, mas acho que é alguma coisa assim, dizendo que tem um lugar que eles podem ter um encerramento de tudo isso, que é a casa que eles falam, e as pessoas vão, observam pelos vidros, pelas janelas e não sabem o que acontece lá dentro, só quem realmente entra e sai de lá, e todo mundo sai como se fosse uma coisa assim, maravilhado, como se fosse uma coisa totalmente diferente, uma experiência diferente, né? Fora isso também tem os meus amigos, né? A Maria Lúcia, que escreve Diários de uma Sonhadora, que eu tô terminando de ler, tô achando muito interessante. E tem o Rodrigo, que é meu amigo aqui de Suzano, que ele escreve A Nicejara e A Pedra do Trovão, se eu não me engano, que eu não li, mas estou para ler, só pela indicação e o que eu sei dos outros falando é muito bom. Quando você começou a escrever, você já sabia sobre o que você ia escrever? Você sempre quis escrever ou não aconteceu? Olha, quando eu comecei a escrever, na verdade eu acho que assim, eu tive a ideia, né, de eu quero escrever algo, não tinha concreto de vou ser um escritor, vou escrever livros, mas foi na época que eu estava no ensino médio. Eu lembro que eu estava numa aula de língua portuguesa, se eu não me engano, e a minha professora, na época era a Mônica, ela me pediu pra gente, né, um grupo, fazer uma fotonovela. E a gente queria criar algo novo, então eu falei, deixa que eu escrevo. Aí fui lá, eu montei uma história legal em cima daquilo, mas eu achei que ficou demais pra gente poder adaptar. Então no fim a gente acabou adaptando Romeu e Julieta mesmo, mas a ideia surgiu ali. Eu tenho até guardado ainda essa escrita, que foi a primeira que eu fiz, mas daí eu comecei a pensar, falei, seria legal se eu sempre tive aquela de achar, falta isso numa história, seria legal se tivesse aquilo de diferente, nos filmes também, né? Então eu sempre tive aquela, falei, e se eu escrevesse o meu próprio, a minha própria história, meus próprios personagens, como seria? Aí daí veio a ideia, mas foi mais ou menos nessa época aí. Você já teve vontade de mudar algum final de livro, ou novela, ou filme, como escritor? Olha, na verdade, eu acho que não. Tudo que eu li, eu acho interessante. Mesmo que tenha alguma coisinha, às vezes, que seja diferente, eu tenho meio que aquilo de achar interessante essa forma que os escritores colocam, né, esses mundos diversificados, diferentes. Eu acho interessante ter todas essas visões, né, por mais que não seja tão legal, é interessante você ver um outro lado de toda a história, né. Mas em relação a filmes, teve uma vez que na época eu fui assistir junto com uma amiga minha, eu fui assistir a saga Crepúsculo, a parte do Eclipse, se eu não me engano, que pelo livro falava que tinha batalhas e tudo mais, e eu alucinado pra ver aquilo, né? Falei, um monte de vampiro, sangue e tudo aquilo. E na hora que eu vi o primeiro vampiro morrendo na tela, aquela coisa parecia um gesso, uma coisa esquisita. Eu falei, gente, vampiro não é isso, o que tá acontecendo? Eu fiquei horrorizado. Então um que eu mudaria seria aquele filme, né? Completamente. E o final de Game of Thrones, que pra mim eu fiquei horrorizado até hoje com o final daquilo. Não gostei. O que é mais difícil, escrever a primeira ou a última página? Olha, eu acho difícil os dois, na verdade.
Mas assim, eu acho que a primeira página do livro é bem difícil, mas no momento que a gente coloca ali é que tem todo aquele processo de edição e você sempre volta, então você sempre pode mudar antes de estar publicado, você sempre pode fazer edições. Então pra mim é difícil, mas no momento que você começa, você desenvolve. Então eu fico com a última página, porque pra mim você pode ter até um final, mas pra você chegar exatamente no que você precisa pra dar aquele ponto da pessoa terminar e falar preciso do próximo, é horrível. Falando em próximo, tem próximo. Me fala como que é o seu processo de escrita? Olha, geralmente meu processo de escrita é o seguinte, eu tenho que sentar, tenho que relaxar um pouco, pensar exatamente do início, né? Eu faço um roteiro básico de como eu quero que seja a história, personagens, tem todo um processo de criação, pensar como o personagem vai ser. Geralmente eu coloco todas as características, né? Cor de olhos, cabelo, idade, cidade, o que ele gosta, o que ele não gosta, o que tem de bom, o que tem de ruim. Monto uma mini biografia de cada um. Monto um roteiro básico da história, como é que eu quero, começo, meio e fim. É lógico que tudo isso muda, tudo isso até o final muda bastante, mas é mais ou menos seguindo dessa forma, e aí eu vou fazendo, colocando e editando um pouquinho ali, um pouquinho depois. Tem toda essa parte desse processo. Teve algum personagem que você se inspirou em alguma pessoa real? Ou alguma característica de alguém? Olha, eu acho que todos os meus personagens têm alguma coisa de alguém, não assim um completo, um único personagem com, é fulano, escrito, mas cada um dos meus personagens eu acho que carrega, seja um nome, seja uma característica, uma personalidade de alguém, mas principalmente a partir do segundo livro que tem de amigo meu que tá nesses livros, eu vou te falar. Nesse primeiro, assim, alguém reconheceu lendo ou não? Tipo, isso aqui sou eu. Teve alguns que começaram a ler e perguntavam, você se inspirou nesse personagem? Ou não, você colocou fulano nesse personagem? Eu falei, não exatamente. Mas assim, é igual, querendo ou não, o primeiro livro, o primeiro trio, né, meus 3 personagens principais, o Marcelo, que é meu personagem principal, tem alguma coisa minha, tipo, em relação a amizade, a querer estar junto, a querer proteger, tudo isso eu assumo que é uma coisa que eu tenho também, então ele tem bastante disso. E os amigos dele, né, o Robert e a Michelle, eu levei um pouco do Robert, essa coisa de ser engraçado e de estar ali animando, do meu amigo Bruno, né, que sempre estava junto comigo, e a Michelle, essa coisa de ser intelectual e estudiosa e tudo mais, da minha amiga Carla. Isso eu tirei bastante deles. Que chique. Qual que é a maior dificuldade de um escritor assim pouco conhecido? Olha, bastante. Tem bastante dificuldade. Eu, assim, desde todo o processo, eu creio que desde a parte que a gente pensa na história, quer criar, a gente termina tudo aquilo, tem todo um processo de edições. É difícil você achar um curso, alguma coisa que tenha te ensinando, te localizando como fazer aquilo. Quando você termina, tem todo um processo de agora, vou fazer por uma editora, eu vou ser independente, como é que eu vou fazer? É lógico que todo mundo sonha em buscar uma editora, conseguir algo assim, né, mas mais fácil de você ser reconhecido, porque uma editora te divulga em todo canto, mas é mais complicado. Então, por você às vezes mandar os originais, muita editora não te responde, muita editora, eu tenho muita coisa parecida com o trabalho que você tem, então não te escolhe. Então geralmente o processo de independente é bem complicado, você fazer toda a parte de diagramação, toda essa parte de correr atrás de uma divulgação, você tem que correr atrás de capa, aí você tem um código de cadastro em Biblioteca Nacional, ISBN, tudo isso que a gente tem que correr por nós mesmos, que uma editora faria todo esse trabalho. Fora a divulgação, né? Que a gente tem que se virar e divulgar de qualquer forma, em todos os lugares possíveis, senão é bem complicado. Senão fica parado, né? Na gaveta, como o meu praticamente ficaria antes de tudo isso. Quanto tempo você demorou para escrever? Olha, eu comecei ele faz muito tempo. Quando eu terminei a primeira vez, achei que estava pronto, tudo maravilhoso.
mas não tava. O processo antes disso eu fiz um rascunho e olhei e falei, vou escrever, mas não senti aquela pegada de é a hora, tá pronto. Eu sou muito disso. Se eu sinto que o negócio vai dar certo, eu vou em cima daquilo e trabalho pra acontecer. E naquele momento eu não senti. E eu pensei em jogar fora, guardei e falei, não, deixa pra lá. Guardei esse rascunho. Anos depois eu peguei, tava verificando algumas coisas nos cadernos e caiu esse rascunho de novo. Peguei, fui ler, eu falei, interessante, mas não da forma que tá aqui. Eu posso mudar alguma coisa. Aí eu fui lá, comecei a revisar, comecei a criar uma história mais madura, né? Que quando eu escrevi, meus personagens estavam na escola ainda, então eu transformei eles para a faculdade, uma idade que eu estava. Uma pergunta, todos os seus personagens têm carro? Não todos, Porque não todos. Todos esses personagens assim de filme, eles têm carro, né? Eles não têm mãe, todos eles têm carro do ano. Os vampiros modernos. Então, os meus não. não. Na escola, mas todos têm carro. Eu também acho bizarro isso, mas assim, os meus, eles têm, mas não são todos que têm carro. Tem as dificuldades, tem uns que trabalham, uns são só estudantes, uns têm uma vida melhor, outros passam bastante coisa, têm uma vida mais ruinzinha, mas é mais ou menos dessa forma. Me fala uma coisa, já tá o segundo, né? Segundo livro aí. O segundo, que título? O segundo, eu vou contar o título aqui, primeira vez, não saiu em lugar nenhum ainda. O segundo vai ser uma continuação direta desse, né? Ele é uma saga, a saga O Festim dos Imortais, e o título do segundo é Lua de Sangue. Ele já envolve uma questão assim, tem criaturas novas que aparecem nele, tem uma história totalmente mais envolvente, assim, continuando alguns arcos do primeiro, revelando novos que vão finalizando, assim, vão chegando com aquela pontinha de e aí, vai continuar, tem algo acontecendo por trás de tudo isso. É uma coisa bem envolvente, eu tô muito, muito, muito animado pro pessoal ver. Eu tô na finalização de várias partes do processo ainda, mas a capa já tá pronta, só não vou revelar ela aqui agora, mas em breve todo mundo vai ver e eu tô muito animado com tudo isso. Por que as pessoas precisam ler o seu livro? Olha, eu acho assim, quem gosta bastante de fantasia, principalmente porque tem muita coisa de fantasia, muito elemento, fantasia, romance, aquele drama básico que sempre tem, um suspense, aventura, quem gosta certamente vai gostar do Até que a Morte Nos Separe. Eu creio assim que as pessoas vão gostar bastante, tem que ler esse livro porque não vou dizer que vai mudar a sua vida totalmente, porque igual muita gente olha costuma me dizer, só mais um livro de vampiros, mas não é só mais um livro de vampiros. Ele começa dessa forma, mas é igual muita gente. Eu tenho uns leitores beta, na verdade, que já tiveram acesso ao segundo, já leram junto comigo, e na hora que eles começaram a ler, eles falaram, olha, eu vi uma coisa, um mundo de uma forma que você criou no primeiro livro. E ele termina de uma forma que a gente sabe que vai ter algo a mais, mas quando leu o próximo, né, eles me disseram assim que foi uma coisa totalmente à parte do que eles pensavam. Não é só o mundo um livro de vampiros e o que não é só mais um no meio de todos os outros, né? Ele tinha algo a mais e eles estavam muito animados para saber o que acontecia além de tudo isso. Então eu gostaria mesmo que todos dessem uma chance, lessem O Festim dos Imortais Até que a Morte Nos Separe, porque pode surpreender você. Pode achar que é a mesma coisa, mas com toda certeza vai surpreender e o que está por vir vai ser maravilhoso, muito melhor. João, fala da página no Facebook e o livro também está disponível no Amazon, como que é? Sim, ele está por enquanto disponível na Amazon, mas só em... Amazon não é a Amazon. Está disponível na Amazon, mas só em formato digital, né, o e-book que eles chamam. E o livro físico, por enquanto, consegue ele só comigo mesmo, ou pela página do Facebook do Festim dos Imortais. Ele está disponível também, né? Tem o link de compra, você pode comprar, conversar, mandar um e-mail lá, a gente conversa, organiza. Se for para mandar para outra cidade, por lá também a gente conversa e eu faço o envio. Mas por enquanto por isso, ou você compra na página Festim dos Imortais, ou no meu perfil, quem me conhece, por favor, eu tô aí, né? Pode vir conversar comigo mesmo. E na página do meu perfil também no Facebook ou no Instagram, João Souza, e a do Instagram também, do Festim dos Imortais. É só mandar uma mensagem, pode adquirir ele por lá.
A gente queria pedir para você compartilhar esse artista independente, né? Apoiar, porque não é fácil. A gente sabe que tem um caminho aí, eu nem sabia de muita coisa que você acabou me falando. É complicado você fazer as coisas sozinho. Então compartilhem, apoia. Lá no site tem um teaser para você ajudar a divulgar. João, queria te agradecer pela sua entrevista, agradecer pelo presente. Ai, eu adoro, adoro ganhar presente. Já é o terceiro livro que eu ganho. E desejo para você todo sucesso, que seu livro seja um sucesso. Que não fique só nesse primeiro, que vem o segundo, que o segundo já está aí, e que vem o terceiro. Isso. Eu queria agradecer você pela oportunidade, a oportunidade não só para mim, mas para todas as pessoas independentes também, que a gente realmente precisa de alguém assim como você. Muito obrigado por tudo isso e espero estar aqui de repente no próximo, né, para poder falar sobre eles, os próximos, né, na verdade. Muito obrigado por tudo, pela oportunidade. Obrigada.